Senhor ministrou no meu coração para essa noite é: não morra em Harã, quebrando ciclos pelo posicionamento. Já tem alguns dias que Gênesis tem sido um livro de cabeceira na minha vida. Eu tenho lido, relido, e cada dia que eu vou ler, eu me deparo com uma nova história, e o Senhor tem liberado realmente algo novo na minha vida sobre Gênesis, né? E eu tenho amado estar ali. E eu queria começar a falar um pouquinho sobre Terá, o pai de Abraão. A gente fala muito sobre Abraão, né? Mas para Abraão existir, teve que ter um pai. E nem sempre os nossos pais, eles são os exemplos perfeitos a serem seguidos. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Sobre os ciclos que muitas vezes nós nos prendemos e nos impedem de avançar. E que nós precisamos tomar posicionamento. E aí vem falando, né, sobre Terá. Antes de falarmos, né, de Abraão, eu quero falar um pouquinho para que você entenda quem foi o pai de Abraão. Terá, ele não era um homem pobre, tá? Antes que pense assim. Ele não era ignorante, ele não era fracassado aos olhos humanos. Pelo contrário, Terá, ele vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais ricas e desenvolvidas e avançadas da época. Ur, gente, era um centro econômico, um centro cultural, um centro político e um centro religioso. E Terá, ele trabalhava com o quê? Alguém sabe me dizer? Ele fazia ídolos. Sabe aqueles santinhos de barro que a gente vê hoje, né? E aí tem algumas casas, as pessoas têm. Então, ele fazia isso. Mas você já viu, meu cunhado por um tempo, eu não sei se ele trabalha ainda com isso, mas ele trabalhou uma certa época com relíquias, né? Com essas imagens que vinham de muitos outros países e eram caríssimas. E tinham pessoas que pagavam valores altíssimos. E Terá era um artesão. Ele fazia esses ídolos. E segundo a tradição judaica, vai lá dizer em Josué 24:2, Terá, ele era idólatra. E conforme escritos rabínicos antigos, ele era fabricante e comerciante de ídolos. Isso significa que Terá tinha estabilidade financeira, ele tinha status social, segurança econômica e conforto material. Então, gente, Abraão, ele não nasceu na escassez, tá? Então, assim, Abraão não era um pobrezinho, ele nasceu no meio de uma prosperidade humana. Ele era um menino que tinha condições financeiras. Quando Deus pede a Abraão para sair, ele não está pedindo apenas uma mudança geográfica. Ele vai pedir para que Abraão também ele rompesse com a herança que ele tinha. Uma herança econômica. Porque Deus, ele não podia fazer uma aliança com Abraão para ser o pai, né, o amigo dele, o pai da fé, com uma pessoa que tinha uma herança que era gerada por um sistema que não era de um Deus único, mas era de vários ídolos. E nós sabemos que nós devemos adorar um único Deus. Mas surgiu uma pergunta no meu coração. Quais são os ídolos que nós temos hoje no nosso coração? E que nós vamos negociando? Muitas vezes Terá, a gente fala assim, Terá, ele era idólatra. Mas será que eu e você também nós não somos idólatras? Será que nós não colocamos coisas, pessoas, objetos, valores acima do Deus Todo-Poderoso? Quando o Senhor chama Abraão para sair daquela terra, da parentela, para a terra que ele ia mostrar, o Senhor estava querendo desvincular Abraão de algumas coisas que na nossa vida ela tem um peso muito grande. A primeira coisa é uma herança econômica. Abraão tinha que se desvincular daquilo. O Senhor daria a herança a Abraão. Abraão também tinha que se desvincular de uma herança cultural. Quem muitas vezes não traz uma herança cultural para dentro da igreja?
cheio de superstições, cheio de sofismas, que são aquelas mentiras entranhadas na nossa alma, que são os costumes que nós crescemos, né? Eu estava conversando com Shirley, e aí ela falando, né, sobre a sandália, que se tiver a sandália virada para baixo, é o sinal que a gente está dizendo que é a nossa mãe, que a gente quer que a nossa mãe morra. E a mãe grita logo, desvira essa sandália, menino. Não é assim? E quem até hoje, se chegar em casa, muitas vezes encontra uma sandália virada e vai falar, deixa eu desvirar aqui porque eu não vou morrer. Vai passar uma vassoura? Não passa, porque eu quero casar. E a gente, são coisas que são mínimas, são pequenas, mas são pequenos, sabe, pequenas mentiras que são entranhadas no nosso coração. E tem pessoas que acreditam de verdade nisso. Ele tinha que se libertar de uma fonte de sustento familiar. Então, a gente tem um princípio espiritual profundo aqui na vida de Abraão. O chamado de Abraão não foi um salto de miséria para a promessa. Foi um salto de conforto para a dependência de Deus. Abraão era um menino que tinha tudo e o Senhor fez assim, ó. Vai viver agora do que eu te der. E como é difícil viver do sim de Deus ou do não de Deus. Eu sou uma prova viva um pouquinho disso. De dizer assim, hoje eu tenho, amanhã não tenho mais. E agora o Senhor vai ter que ser o Senhor. Sabe que é você confiar na mão do Deus que você serve, que é poderoso e é fiel para te suprir o dia de amanhã? Abraão teve que aprender isso. Abraão precisou abrir mão da segurança previsível para viver algo que ainda não via. Não é à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé. E aí, ele chega em um momento aí que eu quero que abra aí em Gênesis 11, 27. Agora a gente começa. Eu queria que a gente entendesse qual era o contexto. Abraão, filho de Terá, morava em Ur. E aí chega Gênesis 11, 27. A gente vai entender as gerações. E por que as gerações, a genealogia na Bíblia, ela é tão importante. A gente acha tão chato ler genealogia, né? Mateus 1 que o diga, vai lá dizendo lá que tanta gente que gerou tanta gente, que tanta gente. E por que aquilo está ali? Com certeza aquilo está ali porque tem um propósito. E todas as vezes que eu leio a genealogia de Jesus e que vejo o nome de Raabe ali, dá uma alegria no coração. Eu falo, meu Deus, ela era uma prostituta, ela não tinha nada, mas ela está na genealogia de Jesus. Olha como o Senhor faz. E se os livros canônicos não estivessem fechados, possivelmente o nosso nome poderia estar lá. Imagine, Manuel. Manuel das Condongas, lá do sertão, lá que pai de Oscar, de Timóteo. Tá, imagine a nossa história sendo contada, né? E aí a gente não pode parar. E aí Gênesis 11, 27 vai falar isso. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naó e a Arã. E Arã gerou a Ló. As famílias inteiras, nesse momento, vai dizer que Abraão, nesse momento aí, chama as famílias para saírem de Ur. Elas saíram de Ur, mas essa família nunca chegou em Canaã. A primeira pergunta que eu quero te fazer, além de saber quais são os ídolos que você tem na tua vida, é perguntar qual foi o lugar no meio do caminho que era para ser passagem, mas você estacionou e fez desse caminho morada. Diz que que Abraão saiu de Ur para ir para Canaã, mas nós vamos entender aqui que no meio do caminho, Abraão, Terá e toda a sua família sai, mas eles chegam em uma cidade chamada Arã, que é o mesmo nome do filho que morre no meio do caminho. Diz lá que Arã morreu na presença de seu pai Terá, na sua terra natal em Ur dos Caldeus. Vai dizer lá em Gênesis 11, 28. A morte do filho, a morte de Arã. Engraçado, eles estavam em passagem, eles estavam na terra de Arã. E quando ele chega lá, nesse momento a gente vê que esse versículo não é só um momento informativo, ele também é emocionalmente revelador. Porque um pai está enterrando um filho e isso gera medo de perder novamente, um apego ao controle e uma dificuldade de avançar.
Qual é o lugar que o Senhor disse que era para você fazer passagem, mas você fez cabana, você construiu casa e você está morando? Qual é o lugar que o Senhor disse assim, olha, é só para você passar, mas o teu destino é Canaã, mas você chegou lá no momento da dor, no momento de perder, no momento que você tinha dores, você chegou lá e fez a sua cabaninha, estacionou e disse, olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque se eu der um passo e aquilo que eu tenho por segurança eu perder também. E se eu der um passo, o Senhor falar assim para você, olha, sai desse lugar, sai desse controle emocional, sai dessa vivência. Aí você olha e fala bem assim, Michele, mas se eu sair desse lugar e eu perder tudo que está na minha mão, não é melhor eu ficar aqui e garantir? Muitas vezes, traumas não tratados não desaparecem, eles se transformam em limites invisíveis. Muitas vezes, os traumas que nós carregamos se tornam a parede invisível para nós darmos o passo para alcançarmos a terra que o Senhor destinou para nós. Muitas vezes, o medo de avançar faz com que nós venhamos a nos paralisar. Muitas vezes, foi um negócio que deu errado. Uma palavra que foi maldita, sabe? Aquela amizade que você perdeu, aí você não quer mais fazer novas amizades porque você tem no seu consciente que todo mundo é igual. Ou um negócio que deu errado, não vou mais me arriscar porque vai que dá errado. Como diz um ditado, quem não se arrisca não pode viver o extraordinário. Não é assim que a mídia diz? E nessa hora, a gente tem uma estação parada num lugar que era para ser lugar de passagem, uma estação de luto. E nessa noite eu vim falar um pouquinho com vocês, não só sobre um luto de uma pessoa que morre, mas eu queria falar com você, assim como Terá, muitos de nós paramos no meio do caminho, não porque Deus mandou a gente parar, mas porque algo morreu dentro de nós. O que é que morreu dentro de você que não era para ter sido morto? Muitas vezes o luto de relacionamentos quebrados. Se eu perguntar aqui, pessoas, casamentos que acabaram, amizades que se romperam, pessoas que te abandonaram. Você sabia que isso, quando a gente vai para a psicologia, esses relacionamentos que são quebrados, pessoas que nos defraudam, isso é gerado dentro de nós um luto também? Toda perda, ela é, quando vai gerar uma significância dentro de nós, vai ser gerada como um luto. E isso demanda tempo. E muitas vezes, pelas perdas que são geradas na nossa vida, a gente para. Uma traição. Uma desonra. Um não reconhecimento. A gente vai parando em Harã. Eu vim te dizer nessa noite que Harã não é o lugar de você fazer acampamento. Harã não é lugar de você ter medo. Harã não é o lugar de você parar. Você não pode ser paralisado pelo medo. Você precisa entregar e enxergar o novo. Muitas vezes o novo vai estar a um passo que você vai dar à frente. Muitas vezes o novo vai estar, no momento que você abrir o olho e dizer assim, olha, isso aqui não vai me prender mais. Eu preciso deixar e eu preciso avançar para o propósito de Deus na minha vida. Nós falamos tanto de propósitos. Eu tenho um propósito, Eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra profética. E você tem corrido atrás dessas palavras que foram lançadas uma vez na tua vida? Ou você tem pego as palavras que foram lançadas, as promessas que foram ditas do Senhor para a tua vida e colocou dentro de uma caixinha, dentro de uma gaveta e fechou? Eu vim te dizer nessa noite que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceu ao teu coração, é o que o Senhor preparou para a tua vida. Não pare no meio do caminho, não pare em Harã, não deixe que o luto, que o sofrimento, que a tristeza, que a sua decepção e as suas frustrações te paralisem. Dê nome a cada uma delas, enterre em Harã e prossiga para a sua Canaã, porque em Canaã existem frutos que são maiores do que o normal, existe uma terra de leite e mel, e lá que é o teu descanso, porque é impossível descansar em meio a mortos.
É impossível descansar no meio de um cemitério. Harã, na vida de Terá, era um lugar de mortos e cemitério. Era um lugar da desistência. Muitas vezes nós estamos com luto das nossas expectativas frustradas. O sonho que não aconteceu, o projeto que fracassou, a promessa que parecia certa, mas não se cumpriu no tempo esperado. E isso tudo vão sendo coisas que vão nos parando. Sabe? São os pesos que vai lá, ó, e a gente vai dizendo, não é para mim. E muitas vezes nós sentamos nessa cadeira e nos tornamos as pessoas que nós não deveríamos ser. Uma cadeira confortável, com uma palavra boa, enche o nosso coração, aquece, sabe? E aí hoje eu falei assim, hoje tem que ser uma palavra meio indigesta. Porque essa cadeira não é um lugar de conforto para você, a cadeira tem que ser um lugar de passagem. Porque muitas vezes a cadeira que você está sentado é a sua Harã. Porque tem pessoas que estão aqui que têm muitas promessas. E aí senta nessa cadeira toda terça-feira, todo domingo e diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu não quero me envolver com mais nada, porque aqui está bom. Eu já me envolvi, já me frustrei, já doeu e eu não quero mais. Deixa eu te falar. Jesus, ele foi a um caminho muito doído. Ele passou, a gente está, algumas igrejas até comemoram, né, a quaresma nesse momento. Está lá, comemorando as etapas da crucificação, até chegar à crucificação de Jesus. Jesus, ele teve um caminho, mas ele, quando chegou no Harã, ele não parou ali. Ele caiu, ele pegou a cruz, ele seguiu, ele foi para o Gólgota. Ele morreu por mim e por você. Ele foi enterrado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O seu parâmetro não é Terá, que parou em Harã e morreu lá. O seu parâmetro é Jesus. Que até no lugar que ele foi enterrado, hoje, se nós chegarmos lá, tem uma placa dizendo que ele ressuscitou. Hoje é uma noite que eu vim falar para você, você precisa ressuscitar as promessas, os sonhos. Eu vim te encorajar, dizer para você que essa cadeira, o lugar que você parou, o lugar que você estacionou, a muda que você trouxe para o lugar da sua morte, não é o lugar que você precisa ficar. É o lugar da passagem. A Bíblia vai dizer, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha, Michele, eu vou passando, sabe? Vai ter o sofrimento. Sofre, mas levanta e anda. Pega a tua maca, levanta e anda. Não fica no lugar da dor, não, porque no lugar da dor a gente só faz lamber ferida. E ferida lambida é ferida que infecciona. Tira teus olhos desse lugar. Coloca os teus olhos nas promessas que o Senhor te fez. Coloca os teus olhos no propósito. A gente não fala tanto dessa palavra, é uma palavra tão bonita. Vai viver aquilo que o Senhor desenhou e já estabeleceu para a tua vida. E se você ficar em Harã, você vai ficar uma pessoa disfuncional. Sabe o que é uma pessoa disfuncional? É uma pessoa que não funciona bem. Eu trabalhei por 10 anos em uma empresa de construção civil. E lá, quando havia a revisão da casa, que os técnicos iam lá para revisionar, para olhar se estava tudo certo. Quando tinha alguma coisa na casa que não estava certinha, a gente dava não conformidade. Ou seja, era uma casa que não estava funcionando. Muitas vezes eu e você estamos como uma casa em não conformidade. Uma casa que era, já que nós somos o templo, nós teríamos que ser o templo que funciona e funciona bem. Mas muitas vezes, pastor Paulo, nós estamos como uma casa disfuncional. Uma casa por dentro, sabe? Sepulcro caiado. Por fora tudo bonitinho, tudo arrumado, todo mundo cheiroso. Mas por dentro nós estamos com os nossos harãs. Nós estamos nas nossas terras, paralisados, sem avançar. Sem viver o que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes nós paramos porque alguém vem, sabe, colocar ovos de basilisco dentro da nossa cabeça. Não deixe os ovos de basilisco. Você sabe o que é basilisco? Cobra.
Não deixe os ovos de basilisco estourarem sobre a sua mente. Não dê ouvido para palavras que vão te matar. Não morra em Harã. O Senhor tem uma Canaã te esperando. Coloca os teus olhos para cima do monte onde vem o teu socorro. O teu socorro não vem de pessoas. O teu socorro vem de um Deus todo-poderoso que já está no teu futuro. Jeremias 29:11 vai dizer que Ele já está lá e Ele tem esperança e paz para te entregar. Só que muitas vezes nós vamos vivendo enlutados. A gente estava nas semanas passadas no meme dos enlatados, né? A gente vai vivendo enlutado. A gente vai vivendo triste. O povo que deveria ser mais feliz da terra, porque tem um Cristo que é vivo, vive parecendo que ele está morto. O povo que sabe qual é o seu destino final, vive como se seu destino dependesse de um carro, de um status, de uma posição. Um povo que é o povo que deveria ser o povo mais feliz da terra, é o povo que vai para as redes sociais ficar se degladiando. Que vergonha! É vergonhoso. Porque nós nos degladiamos com o nosso povo. E depois nós dizemos que queremos que aquele povo que não nos conhece entre na nossa igreja. Não vai entrar. Desse jeito não. Porque nós muitas vezes dizemos que a graça ela é estabelecida para mim, para você. Você quer que o Senhor te olhe com muita graça diante do teu pecado. Mas muitas vezes a graça que nós olhamos, queremos que o Senhor olhe para a gente não tem a graça para olhar pelo outro. A misericórdia para o outro. Para o outro a gente diz assim, ó, morra. É pecador. Sabe? Vai morrer. Não. A graça que foi estendida para você e que te tirou de um lugar de morte, te trouxe para um reino do Filho do seu amor, tem que ser a graça que você levanta, estende a mão e alcança quem está perdido. Muitas vezes nós usamos as nossas redes sociais para falarmos mais de política do que do rei dos reis, do rei que define a política. Muitas vezes nós, vamos falando de coisas que não nos pertencem. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo não define o padrão que você vai viver, não. Quem define o padrão que você deve viver é Cristo. E o padrão que Cristo diz para mim e para você é: vinde todos vós, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em mim vocês achareis descanso. Então, quando vier, nós devemos ser o povo não enlutados ou até enlatados, não. Nós somos o povo livre que declara que há um Cristo, um Senhor, um Deus poderoso, que é sobre tudo e todos. E um dia nós o veremos como Ele é. Amém? Algumas pessoas vivem presas à última fase da vida em que se sentiram importantes. Gente, que fase difícil é essa? Sabe aquela fase do elogio? Ou a fase que você tinha algo que alguém te reconheceu e aí você vive preso àquilo? E aí você vai vivendo um dia aconteceu isso, um dia aconteceu aquilo. Mas chega a fase também que a gente perde tudo. Abraão, ele vai para o lugar onde ele perde tudo. E no momento em que Abraão perde tudo, ele só tem uma palavra, a palavra de Deus. Muitas vezes você está aqui, você está com o luto da identidade ferida. A pessoa que você acreditava que se tornaria, você se perdeu e não se tornou. Muitas vezes você, traz culpa, comparação, e você acaba não sendo uma pessoa que Deus chamou para você ser. E você se perde no meio do caminho. Terá se perdeu. Naquele momento, Terá, pela perda, ele paralisou. Mas foi uma perda que ele não tinha controle, mas ele tinha uma promessa, ele tinha Canaã para seguir. Quando Terá, ele chega, ele toma Abraão, ele toma o filho para ir à terra de Canaã, ele vai até Harã e ele
habita em Harã. Deixa eu te falar. Olha o que o Senhor fala. Saia de Ur e vá para Canaã. Harã é o caminho, mas Harã vira um lugar de descanso, vira um lugar de adaptação e vira um lugar de sobrevivência. Deixa eu te falar que o Harã, muitas vezes a cadeira, o luto, a ferida que você carrega, é um lugar que parece bom, mas é muito perigoso. É um lugar da paralisia. Os sofrimentos que você carrega não se compara com a glória que há de vir por Cristo revelado através da sua vida. Pense que o seu sofrimento de hoje vai ser o testemunho de amanhã para você ganhar uma próxima vida. Fica muito mais fácil nisso. Nós não podemos, sabe por quê? Porque em Gênesis 11:32, olha o que a Bíblia vai dizer. Gênesis 11:32. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã. Se você não levantar do lugar que era para ser passagem, você vai morrer no meio do caminho. Você vai morrer e não vai ver a terra que o Senhor te prometeu. Você não vai viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Se você não persistir mais um pouco, você precisa. E aí, tudo isso acontece. E aí chega Abraão. Depois que Terá morre, a gente ouve muito falar em Gênesis 12, 1. Mas antes de chegar, Gênesis 12, 1, Abraão teve que viver todo esse percurso. Sair de Ur, chegar em Harã, ver seu pai Terá morrer no meio do caminho. E naquela hora, Abraão possivelmente poderia ser o sucessor de Terá. Abraão poderia ser aquele que continuaria a ter ídolos. Abraão possivelmente poderia ser aquele que continuaria a fazer os ídolos. Então, aquilo que não é bom para a tua vida, não seja o sucessor da tua casa. Ah, porque meu pai era assim, meu avô era assim, eu vou ser assim também. Não! Se não é um exemplo bom, não carrega para a tua vida. Existe o sangue de Jesus que entrou na tua vida e Ele é capaz de quebrar toda a genealogia e trazer a trindade sobre você. Você agora é filho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Criador, Filho unigênito, obediente e aquele que tem poder para libertar, salvar e curar. Espírito Santo, é isso que determina quem você é. E aí chega o famoso versículo, Gênesis 12, 1. Olha o que Abraão teve que viver. E aí o Senhor diz para Abraão ainda, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus chama Abraão para o lugar onde a geração dele anterior parou. Olha que coisa maravilhosa, para viver o novo, você precisa se posicionar como novo. A gente fala tanto de céus abertos, né, de novidade de vida, de viver aquilo que Deus tem para a gente. Eu vim te perguntar também, você tem sido a pessoa nova para viver o novo de Deus? Você tem mudado a tua mente, como diz Romanos 12? Vai dizer assim, olha, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que tem sido o teu entendimento? Eu nasci assim, cresci assim. Gabriela. Ou, a partir de hoje, aquilo que aconteceu na minha vida, quebra aqui. O ciclo geracional que foi até aqui, é até aqui. Porque a partir daqui, a minha geração, ela vai provar, não de uma herança de ídolos, mas da herança de um único Deus, do Deus vivo, do Deus onipotente, onisciente, onipresente, que me faz olhar as estrelas do céu e mandar eu contar, e a areia do mar mandar eu contar, e eu não vou conseguir. E é esse Deus que diz, olha, essa é a geração, essas são as promessas que eu tenho para a tua vida. Mas, para que Abraão vivesse aquela promessa de ir para a terra que o Senhor ia mostrar, Abraão precisava se separar. Separar dói, mas cura. Você não se torna alguém novo sem perder referências antigas. E quais são as referências antigas que estão entranhadas dentro de você?
Qual é o comportamento, qual é o medo, qual é a fala que está entranhado dentro de você, que precisa morrer lá em Harã para que você possa viver o novo de Deus. Talvez você não esteja em Ur, mas você pode estar em Harã, no lugar da paralisia. Você não está mais lá. Não morra onde seus pais pararam. Qual foi a história da sua família? Onde foi que eles pararam? Eu vim te dizer nessa noite que o lugar onde seus pais pararam, ele com certeza é um indicador para você avançar. Sabe aquele clichê que a gente fala assim, aonde é o meu teto, onde é o meu chão? Meu teto vai ser o chão dos meus filhos. A gente fala assim, né, como clichê. Vamos viver isso de verdade. Que onde for meu teto seja o chão dos meus filhos, para que eles possam ir muito mais além. Para que eles possam provar, para que eles possam ver, para que eles possam ser flechas afiadas. Muitas vezes você está aqui nessa noite e o Senhor já te colocou na aljava dele, já te colocou como uma flecha, mas você achou a aljava um lugar confortável. E eu vim te dizer que a aljava, muito tempo dentro da a flecha, muito tempo dentro da aljava, ela entorta, ela enferruja. Ela perde o seu potencial. É tempo de você sair de Harã. É tempo de você levantar dessa cadeira. É tempo de você se disponibilizar. É tempo de você avançar para o propósito que Deus desenhou para a sua vida. É tempo de você olhar, Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Olha, Senhor, quantas estrelas eu não posso contar. Tem areia do chão, eu não posso contar. Aquilo é o que Deus preparou para a minha vida e para a sua. É tempo de nós afirmarmos e reafirmarmos a nossa fé. É tempo de nós olharmos, e eu vejo muito isso todas as vezes que eu chego, que eu vou lá no... Fugiu a palavra agora. Lá em Joyce e Diego. Lá na roça. No rancho, é porque fugiu a palavra. Vamos dizer, eu ia falar roça. Lá no rancho Koinonia. E a gente chega lá, e qualquer lugar que você vá, tipo assim, que tenha colheita, que tenha semeadura, você chega um tempo, aí chega lá, eles estão fazendo o quê? Cavando os buraquinhos e estão semeando. Aí você chega lá depois, é o tempo da colheita. Aí você chega lá depois, é um tempo de manga, que tem manga para tudo que é lado. Aí parou a manga, aí começa outra coisa. Isso tem que ser a minha vida e a sua vida de cristão, meu irmão. Você não pode ficar preso numa semeadura só. Sabe, você tem que ir semeando, 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 porque para cada estação uma fruta, um legume, uma verdura, e você precisa colher o ano todo. Então para de focar no problema e ficar semeando problema, porque quem semeia chuva, colhe tempestade. Para disso. Nós precisamos ter nosso olhar nas sementes. E eu vou dizer, eu falo assim, agora é março, né? A época de semear. Ninguém semeia só feijão. É feijão, é milho, é amendoim. E como é a tua vida? O que é que você está semeando no meio do caminho? Você está se gastando? E a gente canta tão bonito aqui na igreja. Eu vou gastar a minha vida inteira no altar, né? Ai, tão bonito isso. Você tem se gastado? Ou você tem murmurado e reclamado? Tem morrido em Harã? Levanta hoje. Reage. Sabe? Bota na tomada dos céus e recarrega as tuas energias em Deus, para dizer assim, Pai, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Quais são as sementes e qual é o terreno? E tem outra coisa, para cada semente um terreno, porque não é qualquer terreno, todo terreno dá a mesma coisa, eu digo? Não. Onde é que na Bahia tem os melhores abacaxi, não é em Juazeiro? Que fala, não é em Juazeiro? Não é? Itaberaba, né? Então, porque lá é o melhor terreno. Dá o mais doce, o mais saboroso, não é assim? Onde é os lugares geográficos que você tem passado? Quais são as sementes que você tem deixado? Para que depois você volte e colha. Você só vai colher alguma coisa se você semear no meio do caminho. E é engraçado que o ciclo, né? Ele não pode terminar em você, ele não pode parar em você. É por isso que você tem que lançar sementes. Porque as sementes vão gerar novas árvores e mais frutos, e mais frutos, e mais sementes, e assim infinitamente mais. Então, nesse momento, é o momento de você não morrer em Harã, é o momento de você sair do seu lugar,
É o momento de você avançar para o que Deus tem para a sua vida. No momento que Deus falou para Abraão, saia da tua terra, da tua parentela. Ele estava dizendo assim, olha, saia do lugar geográfico que muitas vezes está te matando. Saia, sabe, da zona familiar que muitas vezes é um ciclo de morte. Ele estava dizendo várias coisas. Ele estava dizendo assim, olha, coloca o teu olhar, não num lugar, sabe? Não num povo, coloca o teu olhar nas nações que eu vou te dar. E o Senhor vem nos chamar nessa noite. Pega teu pé, sabe? Faz como um corredor, coloca um tênis celestial e vai correr a tua soberana vocação para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque o Senhor, Ele não pode, Ele não quer parar em você, e Ele não quer que você pare. Morreu? Não. Está vivo. Respira aí. Todo mundo respirando aqui, não está? Então tem vida. Se tem vida aí, tem promessa para você viver, tem estação para você semear, e tem colheita para você também colher. Você sabe a menina que estava aqui agora, fazendo os stories? É a minha filha. Imagine se chegasse no meio do caminho, a gente deixasse de semear na vida dos nossos filhos. A gente não ia ver a geração posterior a nós fazendo coisas infinitamente mais do que a nossa. Maria está chegando ali, vai fazer coisas além do que Daniel e aí. Amém? E é assim que a gente vive. Mas enquanto isso, eles não podem parar, porque Maria vai ser melhor que eles. Não, eles precisam ser pessoas que vão ser ativas no reino. Você não pode parar em Harã, você não pode desistir no meio do caminho, você não pode desistir, você não pode parar. Você precisa ser um agente vivificador e transformador, porque existe um mundo aí para você ganhar, e isso é responsabilidade minha e sua. Porque nós somos extensão do braço de Jesus. E não é para morrer na cadeira. Não é para ficar aí e dizer, ó dia, ó céus, ó azar, tá tudo ruim. Não. Você pode ter cavado o poço até aqui, mas o Senhor está dizendo para você hoje, não é sobre o fosso que você cavou e só veio lama, é sobre a fonte de águas vivas que eu estou jorrando, e não é externa, é dentro de você. E as fontes de águas vivas que jorram dentro de nós é para ganhar toda uma geração. Amém? Então você não vai morrer em Harã, você deve se posicionar no novo, e você não deve parar, porque suas gerações, elas deverão ser curadas através da sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Como eu disse, o ciclo não termina em você, ele não para em você. Existe uma Canaã para nós vivermos. E Abraão, no início, teve que largar a mão de um conforto, de uma herança, de um status. Abraão abriu mão de tudo isso para viver em dependência de Deus. O que é que você precisa largar hoje para viver em dependência de Deus? Quando eu estava escrevendo hoje à tarde, eu senti uma dor tão grande no meu coração, porque eu fiquei pensando em pessoas que muitas vezes não usufruíram até hoje da graça. Mas eu pensei, e a dor, Maneco, foi maior quando eu pensei em mim e na igreja que usufrui da graça, mas não se beneficia dela. E muitas vezes nós vivemos como mortos no meio de um ambiente de vida. Nós vivemos escassos em meio a um ambiente de abundância. Nós vivemos pelejando em um deserto, paralisados, em um caminho que ele diz assim, não pare, avance. Nós damos todos os motivos do mundo para parar, mas o Senhor hoje te dá todos os motivos do mundo para que você continue, para que você avance, para que você tenha um destino e dê destino.
Harã não é o teu lugar de parar. Harã é passagem. É igual ao deserto. Deserto não é lugar de fazer casa. Deserto é lugar de aprender. Deserto é escola. Deserto não é o lugar de você abrir cova e morrer. Quais são os talentos que existem dentro de você, que você enterrou? E que você disse, eu estou em Harã. E para mim basta. Quais são os lugares que você disse assim, olha, parou, acabou. Está tudo errado. Eu vim te dizer hoje que o Deus de paz, o Deus de amor, o Deus de graça, Ele tem uma graça abundante para derramar sobre tua vida. Quanto tempo faz que você não entra no quarto da intimidade com Deus? Quanto tempo faz que essa chama que deveria estar acesa, ela está no automático? Ao invés de ser uma lamparina com fogo consumidor, está parecendo aquelas lamparinas que tem sabor de fogo. Sabe? Pega a moda agora, só tem sabor, parece. Já viu aquelas lamparinazinhas de festa? Que a gente liga a lâmpadazinha, a pilhazinha, a gente bota lá. A língua da vela até mexe. Não é assim? Mas você bota a mão, não queima. Não é tempo de termos sabor de crente ou sabor de fogo. É tempo de queimarmos na presença do Senhor. É tempo de sermos fonte fluente, rio fluente, graça abundante. É tempo de irmos para Canaã, porque a volta de Jesus é um passo da nossa linha de chegada. É tempo de olharmos e vermos o nosso mestre vindo pelo monte. Ele está logo ali, como diz a poesia de Maneco essa semana. O monte é o sinal. E você sabe por que em Salmos diz... Olha para acima, não para o monte, mas para cima dos montes. Porque no monte era o lugar que os ídolos eram, que acendiam as velas e os ídolos eram colocados para adorar. Muitas vezes os ídolos ficavam no monte e as pessoas adoravam porque eles estavam ali. Mas o salmista diz, olha, não olha para o monte não, olha para acima deles, porque é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro não vem dos ídolos que são forjados pela mão de homens, como diz em Salmo, que tem boca e não fala, olho e não vê, ouvido e não ouve, tem, sabe, pés e não anda e precisam de pessoas para levar. Você tem um Deus que tem boca e fala, olho e vê, ouvido e ouve, e Ele anda e Ele está nesse lugar, eu não tenho dúvida, porque a palavra dele diz, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente, crendo você ou não, Ele está aqui. Porque se Ele não estiver aqui, nós estaremos levantando um culto a ídolos, é um culto vazio. E eu preciso dessa presença. E eu queria que nessa noite, você que entendeu essa palavra, e que você não quer, sabe, vivenciar e ficar mais em Harã. Você decide hoje sair desse lugar de estagnação, de paralisia. Você decide nessa noite caminhar a proposta que foi dita pelo Senhor. Você que nessa noite entendeu que Harã é um lugar de passagem, mas não é um lugar de você se manter parado. Você que entendeu nessa noite que as promessas do Senhor, elas são muito maiores do que as suas circunstâncias, do que as suas frustrações. Eu queria que você fechasse seus olhos e lembrasse delas aí agora.